Se o seu problema tem um nome, o nome de Jesus é sobre ele. Eu vou repetir. Se o seu problema tem um nome, o nome de Jesus é sobre ele. Ô pastor, e por que esse problema continua? Porque você não tem usado o nome sobre todo nome, com fé. O nome sobre todo nome tem que ser usado com fé. Não pode ser usado de forma vulgar, de qualquer jeito. Não, tem que ser com fé. Todo e qualquer problema é resolvido. Quando você declara esse nome com fé, as coisas acontecem. Quando você declara esse nome com convicção, no seu coração, forte no seu coração, vai funcionar. Não é o grito. Não é a força na voz, é a força da fé que faz a diferença. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Durante séculos, aconteceram diversas pandemias no mundo. Diversos desastres. Vírus sempre se espalhou no mundo todo, durante séculos isso. Mas essas pandemias passaram. Ficou para trás. Durante séculos houve problemas econômicos mundiais. Ficou para trás. Mas o nome de Jesus permanece. Ontem, hoje e sempre. O que são os seus problemas diante do nome que é sobre todo nome? O que são os seus problemas diante do nome que é sobre todo o nome? No nome de Jesus se dobra todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. E esse nome foi dado a mim, foi dado a você. Use o nome de Jesus com fé. Estou dizendo, com fé, com convicção no seu coração, e vai funcionar. Aleluia. Obrigado, queridos. Podem sentar, amados. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Deus é muito bom. Ei, Deus é muito bom. Não perca seu tempo contando problemas a quem não pode resolver. Porque se você conta problemas a quem não pode resolver, você está perdendo o seu e o tempo dele. Seu tempo e o tempo dele. Não pode resolver. Aprenda a confiar nos planos de Deus. Eles foram previamente determinados para te favorecer. A palavra de Deus, ela já é pré-programada para nos favorecer, para nos abençoar. Ô pastor, mas por que não está funcionando comigo? Talvez você esteja desprezando a palavra em detrimento de outras coisas. Não com a boca, mas com as atitudes. A palavra de Deus faz a diferença. Eu vou dizer de novo, a palavra de Deus faz a diferença. Se você está chocado, se você está triste, se você está desapontado, se você está se sentindo infeliz, a culpa não é de Deus, muito menos da pessoa que trouxe essa infelicidade, é tua. Não ia falar isso não, mas o Senhor mandou que eu falasse. Porque se você tem a palavra na sua vida, as coisas vão acontecer. Por que não aconteceram ainda? Ou você está desprezando a palavra, ou você está declarando a palavra sem fé. Não vai acontecer nada. Se você vem à igreja, senta aqui, ouve a palavra, sai dizendo que a palavra foi boa, mas não pratica ela, não adiantou de nada, você perdeu o seu tempo. Você tem que sair daqui já com a disposição e já planejando onde vai aplicar essa palavra. Está entendendo, amados?
Amém. Em Salmos, no capítulo 19, versículo 7, diz: a lei do Senhor é perfeita e revigora todo o ser. As palavras que vêm do Senhor são dignas de confiança e transforma os mais humildes em sábios. Os preceitos do Senhor são justos e proporcionam alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são cristalinos e iluminam o entendimento. O temor do Senhor é puro, permanece eternamente. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e todas igualmente justas. As ordenanças do Senhor são mais desejáveis do que o ouro, mais do que o muito ouro refinado, são mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Falando da palavra, a ordenança do Senhor. E no versículo 14, ele encerra esse salmo dizendo: que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam aceitáveis. Na versão revista atualizada diz: sejam agradáveis na tua presença, Senhor, minha rocha e redentor meu. A palavra do Senhor. Vou falar o tema da ministração, que é bastante simples e que todo mundo aqui sabe. As palavras do Senhor na nossa boca têm poder. As palavras do Senhor na nossa boca têm poder. Vamos começar agora. Amém? Ô pastor, e esse tempo todinho, rapaz, eu estava sendo apenas guiado. Então, vou continuar sendo guiado, dessa vez na mensagem que o Senhor mandou que eu trouxesse hoje pela manhã. Amém, queridos? Abre, por favor, em Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. Aleluia, glória a Deus. Eu gostaria de no versículo 32, todo mundo do Verbo da Vida conhece esse versículo. Quem já fez o rema conhece esse versículo. O que é que está escrito aí? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade? Que parte da palavra? A que é conhecida ou a que é praticada. Você só conhece a palavra quando você pratica essa palavra, você pratica aquilo que você conhece. Deus não quer que você pratique aquilo que você não conhece. Então, não basta apenas saber da verdade, é preciso conhecer. Amém? A palavra que liberta não é, escute bem, a palavra que liberta não é aquela que se prega na igreja. A palavra que liberta não é aquela que você apenas ouve, mas é aquela que você conhece. Ouvir não quer dizer que já está conhecendo. Essa palavra, ela salva a alma. Amém? A alma, nossa alma é mente, intelecto, emoções, vontade. A palavra, ela salva a nossa alma. Mas a libertação, ela vem quando essa palavra é conhecida. Amém? Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês não é para o 32. Quem sabe que antes do 32 vem o 31? Depois do 9 vem o 10, depois do 1 vem o 2, depois do 3 vem o 4. Pois bem, antes do 32, olha o que diz o 31. Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse "e" dá uma conexão com esse versículo anterior. Veja que a gente pega muito o versículo 32, mas não vê muitas vezes o 31. Na maioria das vezes, muitas pessoas não veem o 31. E diz: se permanecerdes na minha palavra. Olha como a coisa é bem mais clara. Observa que o conhecer a verdade está condicionado ao permanecer
na palavra ou na verdade. Vamos colocar assim, na verdade. O conhecer a verdade está condicionado ao permanecer na verdade. Observe que ele diz, permanecereis na palavra, ou permanecereis nas minhas palavras, se as minhas palavras permanecerdes em vós. Permanecer. Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Aí vem a consequência. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, conhecer a palavra está ligado ao permanecer nela. Como é que a gente permanece na palavra? Quem pode me dizer? Praticando. É ou não é verdade? Meditando. Não é? Mas tem uma consequência acerca da meditação. Quando você medita na palavra, automaticamente a tua boca vai falar a palavra. Então, permanecer na palavra está ligado à prática dela, mas está ligado a que esta palavra esteja o tempo todo nos seus lábios. Só assim você é liberto. Você é liberto à medida que o que você fala está de acordo com a palavra. Mas eu vejo muitos irmãos, ora em línguas mais do que o apóstolo Paulo, intercede mais do que Jesus, ora mais do que todo mundo. Mas quando eles levantam da oração, as palavras dele não condiz com o que a Bíblia diz. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, palavras criam imagens. Quem já esteve na minha casa? Quem já esteve lá na minha casa? Um bocado de gente, mas peraí, vamos. Como tem gente que não foi ainda, vamos na casa do pastor agora. Está arrumado tudo lá, não está, neguinha? Né? Todo mundo fecha os olhos, fecha todo mundo os olhos. Tem gente olhando para mim, obrigado, eu sei que eu sou lindo, mas olha, fecha os olhos agora, vai. Preste atenção. Vamos lá, você vai chegando na minha casa. Minha casa tem muro alto. Tem 2 portões, um na frente e outro atrás. O portão da frente você vai entrar com o seu carro agora, aperta lá, o pastor já apertou lá dentro e abre o portão automático, né? E aí você entrou. Do seu lado direito tem um canil do Rex. Rex é um filhote de 8 meses. Está latindo pra caramba, diga-se de passagem. Aí você entrou. Tem a garagem. Tem 2 escadas. A escada interna e a escada externa. Como está um dia de sol, vamos pela escada externa. Então eu estou acompanhando. Aí você chega na porta da sala, na porta da entrada da casa, que é na lateral. Você abre a porta. Aí tem uma mesa de vidro grande. Tem cadeiras na mesa de vidro. Tem o sofá, tem 2 sofás, realmente lá, certo? Tem a ilha, glória a Deus, aleluia. Isso, tem a ilha também. Aí tem um corredor do lado esquerdo que leva para os quartos. É um corredor largo com 5 lâmpadas croicas. Que por sinal estão acesas. Tem também quando você entra, no momento que você entra do seu lado esquerdo, tem uma porta que dá para a varanda e para o meu escritório. Então entra agora na varanda e entra agora no escritório, tem um janelão enorme, com uma vista fantástica para o lago, para aquele lago lá de Santo Antônio descoberto. Pronto, abre os olhos. Quem viu a casa? Quem viu? Todo mundo viu. E por que é que ninguém viu uma fruteira com um monte de frutas que estava em cima da mesa de vidro logo na entrada? Porque eu controlei a imagem que estava no seu cérebro com as minhas palavras. É assim que funcionam as palavras. Elas constroem. Vocês estão entendendo isso? Elas constroem. Se você não falar,
mesmo que exista, você não vai desfrutar. Ainda que exista, você não desfrutará, porque você não falou. Tem gente olhando para mim como se estivesse vendo um ET. Mas esse é o efeito das palavras. O mundo foi criado com as palavras. Tudo que você está vendo, não existia no mundo físico, mas Deus falou e tudo passou a existir. Então, se a palavra de Deus, Tarcísio, está na minha boca, eu posso construir o que Deus disse que é meu, que me pertence. Se a palavra de Deus está o tempo todo na minha boca, se eu me recuso a falar o que eu vejo e passo a falar o que eu creio, aquilo que eu falar construirá aquilo que Deus quer que eu construa. Aquilo que Deus já prometeu, Deus já disse que eu tenho. Aquilo que Deus já falou na sua palavra que eu tenho, vai construir. É assim que se fazem casamentos. É assim que se fazem casas. É assim que se ganha entes queridos para Jesus. É assim que existem mudanças de doença para cura. É assim que as curas acontecem. Quando nós passamos a falar o que a palavra de Deus diz e nós formamos com as nossas palavras aquilo que queremos que aconteça. Nunca mais diga que seus filhos são preguiçosos. Você tem o que você fala. Nunca mais diga que seus filhos vão sofrer. Enquanto eles estiverem debaixo da sua autoridade, vai acontecer o que você falar. Eu vou dizer de novo, vai acontecer o que você falar. Nunca mais fique falando ou ocupando o seu pensamento com aquilo que você não quer que aconteça. Porque se você faz isso, você passará a viver o que Deus não quer. Não é só porque, escute bem, não é só porque está na Bíblia que automaticamente vai acontecer comigo. Não. É uma operação de parceria. Deus falou, eu falei, as coisas acontecem. Deus falou, eu falei, as coisas acontecem. Deus falou, eu falei, as coisas acontecem. É um trabalho de parceria. Desde que Deus criou o homem e a mulher, Deus nunca trabalhou sozinho. Deus sempre trabalhou com pessoas. A tal ponto, a Lene estava ministrando um outro dia aí, numa quinta-feira, ela leu um versículo, quando Deus ficou maravilhado, Deus ficou chocado, Deus ficou assombrado, digamos, podemos dizer assim, porque não havia um intercessor em um certo lugar. Uai, mas Deus não pode tudo? Na terra, Ele precisa de você. Mas muitos de nós estamos presos a uma coisa terrível chamada sentimentos. É terrível, por quê, pastor? Não foi Deus que fez? É terrível porque nós muitas vezes nos posicionamos em cima dos sentimentos. A não ser Pedro e Jesus, ninguém fica em pé na água. A não ser que esteja em cima do gelo, ou seja, um Pedro ou um Jesus, né? Ficou em pé. Mas todo mundo que entrou dentro da água vai afundar. Assim são os sentimentos. Se você se posicionar em cima, você afunda. Por quê? Porque os sentimentos, eles não são eternos. Os sentimentos, eles não têm substância. Os sentimentos, eles são apenas a consequência dos seus pensamentos. Então, muitas vezes eu estou sentindo que Deus vai falar comigo. Eu estou sentindo o Senhor aqui agora. Eu estou sentindo que Deus... Meu irmão, preste atenção. Quer que Deus fale com você? Não precisa sentir. Abre a palavra, Ele está falando contigo. Deus fala com você o tempo todo. Investe tempo orando em outras línguas e você vai ficar sensível à voz do Espírito Santo dentro de você.
E Ele vai estar falando. Não precisa esperar sentir. E muitas vezes, os sentimentos atrapalham ouvir a Deus. A sua mente, presta bem atenção, meu irmão, a sua mente é uma fábrica de sentimentos, porque ela é uma fábrica de pensamentos. De um único pensamento pode vir diversos sentimentos, de um único pensamento. É por isso que, mesmo que você não sinta, mesmo que você não veja, mesmo que os seus sentidos dizem uma coisa diferente, você precisa aprender a falar com fé aquilo que você quer que aconteça. Eu vou dizer de novo, que eu estou com o microfone, então eu vou falar de novo. Aquela irmã, aquela moça, que fez o rema junto comigo e a Neide. Terminou o rema, ela disse, dentro de um ano, eu estarei entrando na igreja para casar. Ela falou isso crendo, com convicção. Teve gente que duvidou. Teve gente que disse, tu não tem nem pretendente? Imagina para casar. Você vai ver e você vai entrar de testemunha. Vai. Quando faltavam poucos dias para cumprir o prazo, ela estava entrando na igreja para casar. E sabe o que eu acho interessante? Muito interessante. É que eu estava conversando com ela e ela me disse, o detalhe é porque eu nem orei sobre o assunto. Eu só falei. Ei, não estou dizendo que você não deve orar. Eu estou dizendo que você deve orar sim e muito, mas a oração tem seu lugar. Tem muita coisa que não está acontecendo na sua vida, mesmo que você ore, porque as suas palavras têm destruído o que Deus tinha traçado para a sua vida. Constrói. Construa. Fale o que você quer ver. Isso não é coisa de, mas isso é coisa de Mon Reagan. Isso é coisa de Smith Wigglesworth. Isso é negócio para Charles Capps. Isso é coisa de, não. Isso é coisa de Deus. Haja luz, houve luz. Séculos depois, Jesus disse, tende a fé do tipo que Deus tem. Se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será como ele diz. Jesus não falou isso? Marcos 11, 22 e 23. E ainda continuou, se alguém pedir alguma coisa em oração, crendo que já recebeu, versículo 24, assim será com ele. Mas a pessoa pede a Deus, recebe pela fé. Capítulo 15, versículo 7 de João. Olha só o que diz, capítulo 15, versículo 7 de João, King James. Se permanecerdes em mim, e o quê? E as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. O que deseja, o que glorifica o meu Pai, o que glorifica o meu Pai é que desfrute a abundância, assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Observe a conotação com o versículo anterior, a ligação com o versículo anterior. Um discípulo tem as palavras do mestre o tempo todo nos lábios. Vou dizer de novo, um discípulo tem as palavras do mestre o tempo todo nos lábios. Ele vê uma pessoa doente e o que sai da boca dele é curado, já é automático. Por quê? Porque é de tanto que medita. Mas espera aí, meditar enche a sua mente de quê, gente? Pensamentos, que serão expressos com palavra. Está todo mundo concordando comigo? Gente, eu estou sendo claro? Eu estou sendo entendido? Então, quando você começa, tem isso. Na minha casa tem isso. Mas aí eu fui na casa de Adriana e não tinha isso. Mas ela fala, tem isso. A minha casa tem isso. Tem mais isso. Milhões sendo acrescentados na sua conta, minha irmã, bancária.
Aí a Adriana está lá. Obrigado, Senhor, pela minha Lamborghini. Tu gosta de Lamborghini ou prefere Ferrari? Pode ser, né? Eu também gosto mais de Lamborghini. Mas aí a pessoa chega na casa de Adriana e tem lá um Fusca 68. Nada contra os Fusca, tá bom? Nada, tem gente que diz que Fusca não é carro, é meio de transporte. Tudo bem, eu respeito. Vamos lá, estou brincando. Vamos lá. Tem lá, mas como é que tem? Ela disse que tinha uma Lamborghini. Tem um Fusca 68. Mas ela fica dizendo, na minha casa, eu tenho um Lamborghini. Eu tenho uma Lamborghini. Eu tenho uma Lamborghini. Falando. Meu irmão, não fique surpreso. Chegar na casa dela e encontrar a Lamborghini que ela falou. É interessante. Sabe o que me deixa triste? É que eu vejo pessoas que já fizeram rema. Alguns já chegaram a fazer escola de ministros e continua com a palavra errada nos lábios. Faz isso não. Membros dessa igreja há não sei quantos anos e continua falando errado. E o pior é vendo os outros acontecerem com os outros por causa do que falam e continua falando errado. Ah, mas se eu não disser o que eu sinto, eu estou sendo hipócrita. Quando você se recusa a dizer o que sente e passa a dizer o que crê, você está sendo crente. Quando você se recusa a ficar falando o que está sentindo, ou aquilo que os seus olhos estão vendo, e passa a falar o que crê, você está sendo crente. Abrão, Deus fala para Abrão. Abrão, pastor, era o nome dele, era Abrão. Disse, sai da tua terra, da casa do teu pai, da tua parentela, né? E vai para uma terra que eu vou te mostrar. O detalhe é porque Deus não morava dentro de Abrão naquele tempo. A aliança que nós temos hoje, Abrão não tinha, era uma aliança inferior. E ele disse, olha, vou te dar uma grande descendência. O tempo foi passando, Abraão tinha 75 anos, e Deus, nesse meio, disse, olha, a tua mulher, que o nome dela era Sarai, a tua mulher vai ser mãe de nações. O detalhe é porque Abraão tinha 75 anos, Sarai tinha 65 anos, os dois já velhos, e ela, além de velha, estéril. 65. Era negócio para bisavô. Pois é, mas não tinham filhos. E Deus disse que eles teriam filhos. Durante 24 anos, ele creu. Ele creu. Mas ele teve uns altos e baixos. Teve coisas que ele fez errada. Teve coisas que foi incredulidade. Ele tentou até dar uma ajudinha a Deus, ouvindo, quer dizer, a ideia foi de Sarai. Disse, olha, tu tem relacionamento aqui com a minha empregada, e aí o filho dela passa a ser meu. Aí veio o Ismael. O problema é porque o Ismael era o filho da carne. E Isaac seria o filho da fé. E Deus disse, não, é teu, o menino é teu, e vai sair do ventre de Sarai. Quando ele estava com 99 anos, Deus foi falar com ele e disse, olha, eu sou o Deus mais que suficiente. Alô, fazia 24 anos que ele estava crendo. Aí Deus fala, teu nome não vai ser mais Abrão, e sim Abraão. Deixa eu te contar uma coisa. Abrão, a palavra Abrão também significa pai, mas ele é um pai de honra, não era pai biológico, sim pai de honra. Por exemplo, às vezes a gente considera pessoas, tem pessoas aqui na nossa igreja que me consideram como um pai. E me chamam de pai. Mas eu não sou pai biológico dessa pessoa. Ela apenas me honra, me considerando como um pai. Então, esse pai de honra, esse pai exaltado, quer que o nome dele seria Abrão. Era o significado. Aí Deus mudou, vamos mudar esse negócio. Seu nome não vai ser mais Abrão, não. Seu nome vai ser Abraão. Repete comigo. Abraão, Abraão. Abraão, não, Abraão. Repete. Abraão, Abraão, quer dizer pai de multidões. A primeira coisa que Deus mudou, o que estava faltando, embora ele estivesse crendo, era o falar.
embora ele estivesse crendo. A Bíblia diz que ele continuou crendo, mas faltava o falar. Aí Deus mudou Abraão. E o nome da tua mulher não será chamado de Sarai. Sarai é um nome mesopotâmico, que significa minha princesa. Porém, não era minha princesa no sentido dela ser uma princesa, mas no sentido dela ser uma descendência, ou seja, ter uma ascendência de realeza, de príncipes, essas coisas assim. De fato, a história conta que ela tinha essa ascendência, a Sarai. Então, o chamado era de minha princesa. Então, por causa dessa ascendência. Aí Deus muda, não. Vai ser mais Sarai não, vai ser Sara. Que também quer dizer princesa, com a diferença que Sara significaria princesa, mas com a descendência de príncipes e reis. Ou seja, Deus tirou do passado e colocou lá. Aí, Sara, né? Pai de muitas nações, vem almoçar. É doido. Ela é doida, tá senil, tadinha, bichinha. Também, 90 anos. Aí o outro lá responde do outro lado. Sim, mãe de nações, estou indo. Diz, pronto, tá os dois. Mas eles estavam chamando a existência aquilo que Deus tinha dito que era deles, com a palavra na boca. A palavra de Deus na sua boca tem poder. Por quê? Preste atenção no que eu vou te dizer. Eu sei que tem pessoas anotando, mas preste atenção no que eu vou te dizer agora. Preste atenção. A palavra de Deus saindo com fé do teu coração, na tua boca, é como o próprio Deus falando. É a fé que funciona, que exerce a força para que essa palavra vá e traga aquilo para o qual ela foi designada e prosperar. Ele estava com 99 anos. Um ano depois, Sara grávida. Com 90. E o velhinho lá de 60 anos, é meu, fui eu que fiz. Porque um ano atrás tinha mudado o falar. Não basta crer, é preciso falar. Eu vou dizer de novo, não basta crer. É preciso falar. O que você tem falado? Cura na minha casa. Saúde na minha casa. Em Salmos diz, na minha casa há prosperidade e riquezas. Na minha casa há prosperidade e riqueza. E a geladeira vazia. Na minha casa há prosperidade e riqueza. E a mesa não tem nem biscoito. Na minha casa há prosperidade e riqueza. E na geladeira está faltando até um pedaço de cebola. Mas na minha casa, há prosperidade e riqueza. Na minha casa, há prosperidade e riqueza. Você está construindo, você está chamando, você está criando com a palavra o que Deus colocou na palavra dele. Com a sua boca. Você tem o que fala. Eu vou dizer de novo, você tem o que fala. Eu vou repetir, você tem o que fala. Pastor, mas eu vou negar que está faltando? Não. Você não vai negar que está faltando. Você vai criar o que está faltando. Eu vou dizer de novo, você não vai negar. Fé não é negar o que falta. Fé é criar o que falta. Eu vou repetir isso. Fé não é negar o que falta. Isso é mentira. Fé é criar o que falta. Olhe para a palavra. Veja como Deus fez. Veja as coisas que Deus fez. Como Ele foi colocando uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. Eu criei, por isso também falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Esse é o espírito da fé. Em Romanos, é Romanos? Deixa eu ver se é Romanos, tá, gente? Romanos, no capítulo 10,
Vamos lá, abre lá, por favor. Eu ia dizer decorado, mas eu quero que você veja aí, veja bem na Bíblia. Romanos capítulo 10, versículo 8. King James. Romanos 10, 8. Mas o que ela diz? A palavra está bem próxima de ti, na tua... Não, tem mais gente aqui. A palavra está bem próxima de ti, na tua... A palavra está bem próxima de ti, na tua boca. Diga, na minha boca. A palavra está bem próximo de ti, na tua boca e no teu coração. Ou seja, a palavra da fé que pregamos. Se confessardes a Jesus como Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvos. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Não é isso? Para uma pessoa ser salva, ela precisa abrir a boca e falar: Jesus é o meu Senhor. É ou não é verdade? É ou não é verdade? É a mesma coisa. Batismo com o Espírito Santo, como se recebe? Pela fé e falando. Aleluia. Batismo com o Espírito Santo, eu recebo o batismo com o Espírito Santo pela fé. Agora, começa a falar em outras línguas. Não é assim, conselheiros? Não é assim? Desse jeito? Precisa fazer muito esforço? Se alguém aqui quiser ser batizado com o Espírito Santo, mas não vem jejuando, ele recebe assim mesmo? Recebe. Não, mas ele, na verdade, ele não jejuou nem nesse mês, nem no mês passado. Ele recebe assim mesmo? Por quê? Porque batismo do Espírito Santo não recebe pelo jejum, é pela fé. O jejum é para crucificar a sua carne. O jejum é para te deixar mais sensível ao Espírito, às coisas espirituais. Mas o jejum não é condição sine qua non para bênção nenhuma, não. O jejum é bênção, é necessário, mas ninguém compra Deus com jejum, ele continua sendo o mesmo antes, durante e depois do teu jejum, não mudou nada. Pensa do mesmo jeito, o melhor para você. Deus sempre pensa o melhor para você, e Ele fala o quê? O melhor para você. Ele pensa o melhor, fala o melhor. Aí eu vejo crentes pensando o pior, sentindo o pior e falando o pior. Deus não tem isso? Nós, muitas vezes, olhamos, muitas vezes nós falamos e dizendo: rapaz, não sei não, eu estou sabendo umas coisas aí de uns irmãos, né? E aí a gente começa a pensar o pior do irmão. Ou isso só acontece comigo, é claro, essa palavra é só para mim, só eu que acontece isso. Mas com Deus não, meu irmão. Deus vê você fazendo coisa errada, e Ele continua: estou esperando você se arrepender, rapaz. Você é meu filho, eu quero que você aqui no céu comigo. Estou te esperando você se arrepender. Deixa eu te falar uma coisa. O inferno não foi feito para pecadores. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Quem vai para lá não são os pecadores. Quem vai para lá é quem não se arrepende. Quem vai para lá é quem não se arrepende. Mas a gente está falando de outra coisa, tá bom? Não vamos falar do inferno hoje, não. A grande verdade é essa. No universo onde as pessoas falam tanto de Covid, seja a voz distoante, fale cura, 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 cura. No universo onde tanta gente, olha, está morrendo, tem vacinado morrendo, tem não vacinado morrendo, que você seja a voz distoante, vida, 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 não morre ninguém, vida, vida, na minha família não, na minha casa não, vida, meu irmão, fala aquilo que a Bíblia diz. Pastor, mas os exames médicos, aquilo que apareceu aqui e tal, não interessa. Milhões sendo acrescentados na sua vida, e a Lamborghini na garagem também. Amém. Olha, deixa eu te dizer uma coisa, preste atenção nisso. O exame médico, a gente não pode negar. Fé não é negar. Fé é criar. Onde não se vê, passa a existir. Então aí se vê. Antes daquilo, escute bem o que eu vou te dizer. Antes de você ver o que você está vendo, alguém falou e passou a ver. Alguém falou e passou a ver.
A gente vê isso até na cruz. Lá em Isaías 53, no versículo, acho que é versículo 12, ele diz, ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Isaías escreveu esse versículo 750 anos antes de acontecer. E já falando, olha, ele vai ver aonde? Na cruz. Então, enquanto ele estava na cruz, Jesus estava vendo a gente aqui. O fruto do penoso trabalho, levantando os braços e adorando completamente livre. Ele viu isso e ficou satisfeito. Meu irmão, preste atenção no que eu vou te dizer. Crie com as suas palavras aquilo que você quer ver. Muitos clientes chegando para a sua vida, Carlinho. Carlinho, muitos clientes te procurando lá na sua casa. Eu creio, eu declaro, eu chamo isso à existência. Procurando você na sua casa. Você não precisa nem sair, vão atrás de você. Vão ligar para você. Vão fazer pedido por telefone. Carlinho, não é pelas suas habilidades de vendedor. É pela semente que plantou. Pela capacidade do Senhor da sua vida. Vão chegar para você. Vão pedir a você. Você vai vender muito. Dentro da sua casa. Escuta o que eu estou te dizendo. Vai ser assim. A grande verdade, meu irmão, é porque muitos de nós ficamos tão ligados nas coisas naturais que elas abafam o espiritual. Abafam o espiritual. Se você ficar conectado ao que você sente, você pode ter feito o rema 40 vezes. Você pode ter feito escola de ministro 30 vezes. Se você ficar ligado ao que você sente, você não vai prosperar. Aí vai chegar no céu, não prosperei não. Mas ainda bem, né? Pelo menos estou no céu, graças a Deus. Cheguei. Não, irmãos, o céu não é lugar para desabafar. Não. No céu é a continuação da nossa existência. O céu não é o fim. O céu é uma ponte. Tanto é que a gente não vai viver eternamente no céu, porque o homem e a mulher não foi feito para ficar no céu. O homem e a mulher foram feitos para viver na terra. Claro que vai para o céu e tal, mas eles foram feitos para viver na terra. Tanto é, passa 7 anos lá e volta. Todo mundo. Que a turma toda que foi. Vai voltar à igreja da Ceilândia em peso, tudinho. Volta tudinho. Para o milênio. A grande verdade, meu irmão, é que nós estamos na terra prometida, que alguns dizem, Canaã celestial, terra prometida é no céu. Não, no céu não tem gigante para lutar. No céu não tem cidades fortificadas. Tem não, meu irmão, é aqui na terra. A Canaã é o que nós estamos vivendo aqui na terra. O divisor de águas, digamos assim, o nosso Jordão foi a cruz do Calvário. A gente recebeu Jesus, passou o Jordão, pronto, agora manda ver. Porque a vida cristã não é um playground. A vida cristã é um campo de batalha. Onde você precisa manter o diabo no lugar dele. E como é que você faz isso? Fale. Olhe para a pessoa que estiver do seu lado, na frente ou atrás de você, não sei, e pergunte para essa pessoa, você tem falado? Diga assim, o que você tem falado? Salmos 45, versículo 1, diz, com o coração transbordando de boas palavras, recito os meus versos em honra ao rei, seja a minha língua como a pena de um sábio escritor. Ei, a pena de um sábio escritor. Na versão revista atualizada, a pena de um habilidoso escritor.
Seja hábil com as palavras que você quer que aconteça. Escute bem, preste atenção nisso. Aquilo que você deseja, seja hábil com as palavras para construir. Estão chegando, estão chegando, estão chegando. O que é isso? Construindo. Você pode construir cantando ou falando, mas construa. Pode construir cantando ou falando, mas construa. Por quê? Por quê? Porque a solução de todo e qualquer problema que você tiver está bem debaixo do teu nariz. A boca. Que essa máscara que você está usando não impeça de você falar que você tem cura e que o Covid não vai chegar em você. Estão entendendo isso, gente? Pastor, mas o que o pessoal vai achar? Que eu estou me achando, que eu estou ostentando, que eu estou... Não, meu irmão. Não. Eles vão ver que você é especial e vão querer o que você tem. Aí você começa a pregar. Por que muitas vezes nós temos falado de Jesus para as pessoas e elas não têm se convertido? Você já se perguntou nisso? Porque elas não estão vendo em nossa vida aquilo que a gente fala. A gente se preocupa, a gente fica agoniado, a gente fica ansioso, a gente acorda de manhã, não aconteceu nada e tal, aí fica lá com raiva porque não morreu de madrugada, né? Não tem nada, mas ele está lá, chateado, sabe por quê? Isso não é coisa de crente, não. Ei, isso não é coisa de gente que diz que é crente, não. Fale, olha, ei, abriu os olhos, de manhã, melhor, abrir os olhos. Antes de abrir os olhos, eita Pai, muito obrigado porque você está comigo. Obrigado Espírito Santo porque você habita em mim e através de mim faremos grandes coisas hoje. Você vai falando, já começa de manhã. Mas o que é que tem acontecido com muitos crentes? Acordou. O que é que ele tem, hein? Sei lá, está lá chateado. Com o quê? Ninguém sabe. Aí o marido ou a esposa, né? Ei, $1 milhão para os teus pensamentos. O que é que tu está pensando? Nada. O que é isso? Mentes controladas pelo maligno. Ok, vocês conhecem, né? Aqueles bonecos de corda? O pessoal, né? Controla. Mesma coisa. Na cabeça dele. O que vai fazer com que isso não aconteça? Palavra, 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 palavra. Se os seus filhos não verem você meditando na palavra, eles não vão meditar. Vou logo avisando. Se os seus filhos não verem você falando a palavra, eles não vão falar. Vou avisando. Eles precisam ver. Eles precisam ouvir a sua voz. Ah, pastor, teve uma pessoa que veio me perguntar, disse, então só é assim para poder Deus agir. Eu digo, não, querida, a fé não move Deus, a fé move tu. Deus já fez, já notou na Bíblia? No Novo Testamento, sempre a bênção de Deus é hoje e é agora. Ou é presente ou é passado. Já notaram isso? A graça do Senhor seja convosco. O Espírito Santo seja sobre vós. Fostes abençoados, somos mais que vencedores, fostes ricos, fostes curados. É sempre presente ou passado, presente ou passado, presente ou passado. Deus não vai agir, Ele já agiu. Ô pastor, e se Ele agiu, por que eu não estou vendo? Porque antes de você ver, você precisa crer e falar. Davi, quando foi enfrentar o gigante, Golias, ele não foi enfrentar correndo para o gigante de boca fechada, não foi nada. Ele foi falando. Ó, vão comer tua carne. Vão comer tua carne. Disse isso para o gigante. 2,90 metros de altura. O cara era um guerreiro. O cara era um campeão militar. E Davi, pastorzinho de ovelha.
Ah, mas ele tinha lutado contra o leão e o urso. Bem diferente de lutar com uma pessoa que tem raciocínio e era bem mais forte. Convenhamos. Mas ele aprendeu a ver as coisas do ponto de vista da aliança. Ele chega para os soldados de Davi e diz: quem esse incircunciso pensa que é? O que é que ele queria dizer com isso? Quem esse homem sem aliança pensa que é? Quando o diabo lançar os pensamentos acerca dos seus filhos, acerca do seu cônjuge, acerca da sua família, acerca do teu pastor, acerca dos seus irmãos, fale para ele: o baixismo, quem tu pensa que é? O derrotado, quem tu pensa que é? Tu é nada. Tu fosse reduzido a nada e a coisa de nenhum valor. Está escrito lá em Isaías. Reduzido a nada e a coisa sem nenhum valor. Quem tu pensa que é? Fala. Fala. Porque se Deus quer ouvir a tua voz, o diabo precisa ouvir. Ah, eu vou dizer de novo. O diabo precisa ouvir a sua voz. Para que ele veja que você sabe que ele é derrotado. Para ele sabe que é derrotado, isso ele já sabe, ele não é burro não. Mas ele precisa ver que você sabe disso. Na minha casa não. Com os meus filhos não. Com as minhas filhas não. Meus filhos são discípulos do Senhor. Grande é a paz dos meus filhos. Eles são discípulos do Senhor. Eles vão prosperar. Eles vão crescer. Porque os meus filhos são herança do Senhor. As minhas filhas só vão me trazer prazer e alegria. Por quê? Porque eu estou crendo e falando. É isso. Fale. Lembra da minha casa? Por que ninguém viu a fruteira? Porque eu não falei. Fale o que você quer ver. Fale o que... Aleluia. Fale o que você quer ver. Eu quero e ouço e pratico a palavra e como o melhor desta terra. Todas as minhas fontes estão no Senhor. Deus é minha fonte. Fale o que você quer ver. O Senhor é o meu pastor, de nada tenho falta, nem aqui, nem na minha casa, nem onde eu estiver, nem no que for. Eu sou próspero e abençoado, porque o Senhor tem me abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Ele levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades, e pelas suas feridas eu já fui sarado. Sim, Ele me fez rico, Ele se fez pobre para me fez rico. Se a minha palavra, a palavra de Deus, na minha boca é convertida em fogo e os meus ouvintes convertidos em lenha, para que queime no fogo do Espírito. Fala a palavra. Fale o que você quer ver. Não fique falando o que você está vendo. Ai, Jesus, sei não. Tanto lugar vazio. Essa pandemia que não acaba. Umas cadeiras aí, ó, já está tudo marcado. Rila tal. Ei, fale o que você quer ver. Essas cadeiras aqui vai estar lotadas. Tudo em minha família. Mais da metade aqui vai ser minha família. Mais da metade disso aqui vai ser minha família. Em nome de Jesus. Vai acontecer. Eva, milhões sendo acrescentados na sua vida e na sua conta bancária. Aquele carrão novo chegando em nome de Jesus. A grande verdade é essa. Quando você fala o que você quer ver, no mundo espiritual começa a acontecer. Eu vou dizer de novo. Quando você fala, ei, começou a falar? Comecei. Começa no âmbito espiritual, quando isso está acontecendo. No âmbito espiritual, preste bem atenção nisso. É um mundo enorme. Ele é imenso. Deus trabalha nele e o diabo também trabalha nele. Os anjos trabalham nele e os demônios também. E o crente também. Ei, o crente também. Então você pode erguer muros ou derrubá-los. Você pode construir pontes ou destruí-las. Com o que você fala.
Isso não é uma coisa de imaginação não, meu irmão. Isso está na Bíblia, isso é certo. Jesus agiu no mundo espiritual. Foi no mundo espiritual que Jesus expôs diante de tudo o exército do inferno totalmente derrotado. Foi no âmbito espiritual. Não foi no mundo físico. Aquilo que você está vendo no mundo físico já existiu, no âmbito espiritual. Essa igreja foi construída lá. Você é salvo, foi lá o negócio. Você está aqui hoje, foi lá. Deixa eu te dizer uma coisa. Se fosse pelos sentimentos, você não estava aqui não. Se fosse pelos sentimentos meus e da Neide, você não estava aqui não. Estava não. Eu vou mais longe. Se os apóstolos e os pais da igreja tivessem sido movidos pelos sentimentos, nós não estaríamos aqui. O evangelho de Jesus tinha acabado. Tinha. Por quê? Porque dependia deles. A perseguição que eles enfrentaram, as pressões que eles enfrentaram, as situações adversas que a gente sequer imagina. Eles enfrentaram, mas eles não se dobraram, não ficaram ali só no sentimento não. E hoje nós estamos aqui porque eles não se guiaram pelos sentimentos, eles foram falando. Eles falavam, e o que aconteceu? Exatamente o que eles criam. Ô pastor, e por que a igreja não está melhor hoje? Porque nós não estamos falando tanto quanto eles falavam. Porque nós dizemos que estamos crendo, mas a nossa boca demonstra o contrário. A gente diz que está crendo, mas a nossa boca só demonstra o que a gente sente. Ei, para com isso. Lucas capítulo 6. Eu vou encerrar, eu acho. Jesus amado. Abra rapidinho, irmãos. Lucas 6. Capítulo 6, começando do versículo... Espera aí. Aleluia. Versículo 43, na nova versão transformadora. Por favor, Milena. Essa é a nova versão transformadora. Oh, glória. Aleluia. Rayara, o Senhor acrescentará na sua vida cada vez mais. Está acontecendo algo lá. Está acontecendo lá. Amém? Vamos lá. Capítulo 6, versículo 43. Uma árvore boa não produz frutos ruins. E uma árvore ruim não produz frutos bons. Uma árvore é identificada pelos seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de arbustos espinhosos. Aí você diz, tá, o que é que Jesus queria dizer com isso? Aí o versículo 45 ele traz a explicação. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom. E a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau. Pois a boca fala do que está cheio o coração. Agora, presta só atenção no que eu vou te dizer. Ele começa dizendo que a árvore boa não produz frutos ruins. A árvore ruim não produz frutos bons. Aí a gente vai lá para 2 Coríntios 4,13. Eu criei por isso também. Também nós cremos, por isso também falamos. Esse é o espírito da fé. Então, com a sua boca você revela se você é salvo ou se não é. Com a sua boca você revela se você é crente ou incrédulo. Com a sua boca você revela se é próspero ou se é fracassado. Com a sua boca você revela se é rico ou se é pobre. Com a sua boca você revela se é curado ou se é um doente. É com a sua boca. A questão é, o que é que nós estamos revelando? O que é que nós estamos mostrando?
Às vezes nós pensamos que Deus, Ele nos deve alguma coisa por causa de que a gente vem para a igreja. Meu irmão, você vem para a igreja, você não está fazendo favor para Deus, não. O benefício é todo seu. É todo seu. Vocês estão entendendo isso? Não adianta você chegar aqui na igreja e dizer, eita glória, aleluia, glória a Deus, amém, Deus é bom, como eu estou bem, aleluia. E na segunda-feira o negócio está ruim, gente, a coisa vai piorar. Sei não, hein? Essas vacinas, sei não, hein? O Covid, sei não, hein? Meu irmão, ei, para de falar o que você não quer ver. Rita, na sua casa, a prosperidade e riqueza. E os seus filhos ainda trarão muitas alegrias e prazer para você. Todas as contas pagas e muito dinheiro sobrando. A grande verdade é que muitos de nós, a gente não fala. Sabe, meu irmão, preste atenção no que eu vou te dizer. Vocês estão vendo o que eu estou fazendo? Agorinha recebi um pix de alguém e declarei. Vocês estão vendo o que eu estou fazendo? Eu não só estou agradecendo. Eu posso agradecer, é correto, é certo, tá? Tem que dizer obrigado. Mas, meu irmão, aprenda a falar o que vem no seu coração em relação a quem planta na sua vida. Vou repetir. Aprenda a falar o que vem no seu coração com relação àquele que está plantando em você. Ninguém tem a obrigação de plantar na tua vida, não. Planta porque quer. E dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. E quando falar, não fale apenas porque deseja, fale porque você crê. Eu creio no que eu estou falando, eu tenho certeza do que eu estou falando. Não é apenas para agradar, não. É porque é o que a Bíblia diz. Assim, você abençoa com as suas palavras aqueles que te abençoam. Amém, queridos? Então, vamos voltar para cá. Olha só. A boca fala do que está cheio o vosso coração. O que está no meu coração? Ixi, no meu coração? Eu não sei não. Eu sei lá, eu acho que o fim está próximo. Você sabia que ainda não é o princípio das dores? Tudo isso aí. O mundo já teve muito, mas muito pior do que isso. Ah, meu Deus do céu, muito pior. E não acabou, ainda não é o princípio das dores. O que eu vejo a Bíblia dizendo é, quando eles disserem paz e segurança, sobrevirá repentina destruição. Ou seja, é uma coisa rápida. Fale o que você crê. Porque a palavra na sua boca tem poder. Aleluia. Essa foi a palavra que Deus disse para eu trazer hoje pela manhã para você. Amém? Quem recebeu essa palavra, levante a mão. Quem recebeu? Quem vai praticar essa palavra, levante a mão. Não, levanta. Deixa a mão levantada. Deixa a mão levantada. Quem vai praticar? Pai querido, eles estão aqui dizendo que vão praticar essa palavra. E eu oro, Senhor, para que essa palavra opere eficazmente no coração de cada um que estão assumindo o compromisso de praticá-la. Em nome de Jesus. Amém.